Tudo bem, pessoal? Então vamos dar início agora à nossa aula sobre as hipóteses de crescimento das despesas no setor público. Certo? Então, essa aula eu vou usar bastante, eu vou usar mais os slides que nas outras aulas, comumente apresentadas por mim, mas eu vou eventualmente ao quadro para explicar alguma outra parte, basicamente só uma vez vai ter necessidade, que é uma parte que eu vou explicar como é que funciona esse negócio de aumento da participação do governo na economia. Então vamos lá. Então, existem diversas correntes doutrinárias, certo? No campo da economia, certo? Que procuram as causas que determinam o crescimento das despesas públicas. E assim a participação do Estado na economia. Existem as correntes neoclássicas e as correntes keynesianistas. E em certas posições, as neo-institucionais. Então a gente vai ter as correntes, interpretações neoclássicas e keynesianistas e as neo-institucionais. E basicamente o que, é que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó. Suponha que a gente tem aqui um PIB de 10 mil. Um exemplo. 10 trilhões. Um exemplo, 10 trilhões. Milhões e trilhões, pronto. A gente tem um PIB de 10 trilhões, um exemplo. Aí quantos por cento desse PIB vai para o governo? Ou seja, o governo, em termos de despesa, ele consome quanto do PIB? Aí eu vou dar um chute aqui. Vamos supor que o governo, ele incida sobre o PIB em torno de 20%. Ou seja, 20% do PIB é do governo. Beleza? Isso é o que é a proporção das despesas no governo. Aí o que é que pode acontecer? Ao longo do tempo, pode ser que essa despesa aumente ou diminui em relação ao PIB. Se o PIB aumentar, se o PIB diminuir. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Você vai ver que a maioria dos pensadores, principalmente nessa primeira linha de pensamento, eles vão comparar o crescimento do PIB com o crescimento das despesas. Então nesse caso aqui, a gente teria 2 trilhões seriam destinados ao PIB. Do PIB seriam equivalentes à participação do governo. Então, 10 milhões, 20%, 10 trilhões, 20%, 2 trilhões. Beleza? Aí vamos avançar. Aí o primeiro, o que é que diz os keynesianistas? O governo deveria usar a função estabilizadora, quando necessário, intervindo para evitar recessões, políticas expansionistas, com maior gasto público e menor tributação e maior emissão de moeda. E aí vem o primeiro grande pensador, Adolf Wagner. Então, o que é que Adolf Wagner, certo? Que estabeleceu uma lei, que a lei de Wagner disse. Ele diz o seguinte, ó. Se você está num país industrializado, isso é importante, num país progressista, num país industrializado. Então, a teoria dele vale para país industrializado. Teoria para países industrializados. Então, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, se você aumentar o PIB de um ano para o outro para 12 milhões, um exemplo, então aqui houve um aumento de 20%, isso aqui é importante, ó. Houve um aumento de quanto, pessoal? Houve um aumento de 20%. Certo? Houve um aumento de 20%. A participação no governo na economia aumenta mais do que a unidade. Ou seja, como assim? O governo, ao invés de ele participar com 2 trilhões, ele vai participar com 4 trilhões. Ou seja, o governo agora participa com 33%. Ou seja, o PIB aumentou 20%, mas o governo, o aumento da despesa no governo aumentou mais do que o aumento do PIB. Ou seja, a demanda de serviços do governo, ela aumenta mais do que o próprio PIB aumenta. Esse é o ponto crucial. Então ele diz o seguinte,
é o crescimento incessante da despesa. As despesas, elas avançam mais do que o próprio crescimento econômico. Essa é a teoria dele. Vamos agora ler a teoria para valer. À medida que cresce o nível de renda em países industrializados, então ele está falando aqui do PIB, o setor público cresce sempre a taxas mais elevadas, de tal forma que a participação relativa do governo na economia cresce com o próprio ritmo de crescimento econômico do país. Aí vamos lá. Duas questões já sobre isso. Vamos trabalhar focado no que já caiu em prova. A chamada Lei de Wagner preconiza que em países industrializados o setor público cresce sempre a taxas mais elevadas que o nível de renda, de tal forma que a participação relativa do governo na economia segue com o próprio ritmo de crescimento econômico do país. Verdadeiro. Questão B. Segundo a Lei de Wagner, o ritmo de crescimento do país não acompanha a evolução de renda. Falso, acompanha. O que promove uma defasagem temporária entre as despesas do governo e sua capacidade de financiá-las. Também não, não tem isso aqui. Aumenta a participação do Estado no PIB, né? Próximo, então aqui errado. Aí tem um outro pensador, pessoal, muita atenção, tem um outro pensador que uma coisa é o teórico. Então, Adolf Wagner, que formulou a Lei de Wagner, ele deu a teoria. Aí vem um outro estudioso, Richard Byrd, e o Richard Byrd, ele fez o quê? Ele testou empiricamente se o que o Wagner falou fazia sentido. Foi isso que ele fez. Então, o que é que aconteceu? Ele testou empiricamente a Lei de Wagner. E ele estabeleceu o seguinte, que a elasticidade das despesas públicas em relação à renda nacional sempre foi uma unidade. É como se fosse o seguinte, ó. Só para deixar claro. Se aqui eu aumentei 20 e aqui eu aumentei 20%, né? Aqui se eu aumentei de 10 para 12, e se eu mantesse a mesma relação para cá, aqui deveria ser 2,4 trilhões. Ou seja, se aqui crescesse, ó, o que eu vou falar, se aqui crescesse igual a unidade, 1 para 1, se eu aumento 20% aqui, e eu aumentasse 20% aqui, aqui era 10, aqui era 12, ou seja, aqui era 10, aqui era 2, 20%, aqui deveria ser 12, aqui deveria ser 2.400. Isso seria o seguinte, à medida que a renda nacional aumenta, a despesa do governo aumenta proporcionalmente igual a o que a renda nacional aumentou. Mas não é isso que diz o Wagner e nem é isso que concluiu o Richard Byrd. O que é que eles concluíram? Exatamente o que eu expliquei. Aqui aumentou 20%, aqui aumentou mais. Aqui aumentou 33%. Então é como se eu dividisse 33 dividido por 20. Isso aqui seria igual a 1,65. Ou seja, maior do que 1. Então, a elasticidade aqui deu 1,65. Por quê? Porque eu aumentei 33%, enquanto a renda nacional aumentou 20%. Ou seja, a despesa pública ela foi além do próprio crescimento econômico do país. E aí ele concluiu isso, certo? E ele identificou isso em Reino Unido, Alemanha, Suécia, em 1990 e 1960. Só que ele não ficou nisso só. Ele foi buscar as causas para isso acontecer. Aí o que é que ele concluiu? O crescimento das funções administrativas de segurança e as crescentes demandas sociais por bem-estar social, educação e saúde. E a maior intervenção direta ou indireta no governo do processo produtivo. Aí o que é que ele fala? As duas primeiras, que é o crescimento das funções administrativas de segurança, decorrem da complexidade trazida à vida moderna. As cidades favoreceram a difusão de novos padrões de comportamento, certo? E a articulação de interesses por parte de grupos sociais. E a terceira causa, que seria intervenção direta no processo produtivo, então, o Estado ele deve fornecer infraestrutura econômica, bem como da ação intervencionista, certo? Concebida para neutralizar certos excessos monopolizadores. Isso aí gera gastos também. Então, essas aqui são as três causas de Richard Byrd para o crescimento das despesas. Viu? Ó? Essas aqui são as três causas que Richard Byrd cita que podem explicar por que as despesas elas aumentam mais na medida em que o país ele vai aumentando a renda dele. Ou seja, na medida que o PIB de um país aumenta, por que o governo tem que gastar mais despesa? E não
se mantém estável ou diminui. É isso. Aí vem outro estudioso, Gerhard Kohm, e ele cita 4 causas para o aumento das despesas estatais. Necessidade de serviços públicos, desejo de melhores serviços públicos, recursos disponíveis para utilização pelo governo e os custos de serviços públicos. Então, seria isso. E aí, o que é que fazem? Musgrave, Rostov e Herber traduzem a lei de Wagner. Então, o que é que esses 3 estudiosos fazem? Musgrave, Rostov e Herber. Eles dizem o seguinte, olha, a lei de Wagner, ela pode alterar, ela pode ser explicada dependendo do estágio de crescimento econômico de um país. Aí o que é que eles fazem? Vamos lá. Estágio de desenvolvimento do país. Então, um país que tem baixo desenvolvimento econômico, ele vai ter maiores gastos públicos. Então, um país que tem baixo crescimento econômico, na hora que ele começa a crescer, é normal que aumente sim o gasto público dele, mais do que o crescimento econômico. Quando o país está em médio desenvolvimento, os gastos não seriam tão elevados. Então, os gastos eles estariam meio estáveis em relação ao crescimento econômico, certo? E, no estágio de desenvolvimento, os gastos voltariam a crescer. Então, seria mais ou menos assim, pessoal. Como seria mais ou menos isso, ó. Você tem aqui as despesas e aqui você tem o PIB, certo? As despesas em relação ao PIB, elas aumentam no primeiro momento, elas ficam estáveis no segundo momento e elas voltam a crescer num terceiro momento. Esses aqui seriam países em crescimento. Isso aqui seriam países de médio desenvolvimento. E aqui seriam países desenvolvidos. Então, a despesa ela cresce mais que o próprio PIB quando está em crescimento. Quando o PIB está normal, a despesa ela fica estável. E depois, quando está em desenvolvimento, a despesa ela aumenta mais que o próprio PIB. Isso é o que diz a teoria, a explicação da teoria de Wagner, né, da lei de Wagner, segundo Musgrave, Rostov e Herber. Vamos fazer uma questão sobre isso aí. Questão tranquila. Os modelos macroeconômicos procuram analisar o comportamento dos gastos públicos durante o tempo. Os modelos que tentam associar o crescimento dos gastos públicos com os estágios de crescimento do país foram desenvolvidos por... Aí vamos lá, Musgrave, Rostov e Herber. Musgrave, Rostov e Herber. Questão de decoreba. Próximo. Aí, pessoal, agora a gente vai trabalhar com outro pensador. Esse outro pensador ele diz o seguinte, não vai depender muito do crescimento econômico. Na verdade, o que vai identificar se as despesas vão aumentar ou não é a capacidade de obtenção dos recursos. Vamos lá. Então, diz o seguinte, o crescimento dos gastos totais do governo em determinado país é muito mais uma função das possibilidades de obtenção dos recursos do que da expansão dos fatores que explicam o crescimento da demanda de serviços produzidos pelo governo. Ou seja, quem vai dizer se as despesas vão aumentar ou não é a capacidade de financiamento do governo. Se o governo conseguir tomar empréstimos, tiver uma estrutura saudável, né, de dívida, ele pode fazer novos empréstimos, novas dívidas e vai aumentar as despesas dele, certo? Aí vamos lá. E o que é que ele diz sobre o mecanismo de geração de recursos, né, que se explica? A demanda de bens e serviços públicos por parte do indivíduo é anulado pela não disposição dos mesmos em contribuir via sistema tributário para o financiamento dos encargos decorrentes desses serviços. Tal equilíbrio é encontrado em época de normalidade e estabilidade econômica. Em situações de caráter excepcional gravidade, o equilíbrio é rompido, pois os indivíduos reconhecendo a importância da ação pública não opõem maior resistência ao aumento da carga tributária. Posteriormente, ao cessar a anormalidade, continuam aceitando os novos níveis tributários. É o seguinte, só tem uma forma, a capacidade de você angariar recursos. Uma forma de angariar recursos é aumentando a carga tributária. Só que na hora que você vai aumentar a carga tributária, a população ela pode reagir. Ela pode não aderir, ela pode reclamar, ela pode inclusive tentar dificultar a vida do governante, fazer protestos, tal, o que pode dificultar o aumento da carga tributária. Porém, o que é que eles falam? Peacock e Wiseman, eles falam o seguinte, que existem momentos de anormalidade.
Em momentos de anormalidade, como guerras, por exemplo, as pessoas, os consumidores, tendem a aceitar o aumento da carga tributária. Porém, quando cessa a normalidade, a carga tributária ela diminui um pouco, só que ela fica maior do que estava antes do evento anormal. Beleza? E aí o que é que ele fala? Musgrave e Musgrave sobre o efeito de translação, que é isso. Identificaram a razão entre os gastos totais no PIB e que eles cresceram nos últimos conflitos mundiais. Esses níveis caíram após os conflitos, mas mantiveram-se num patamar superior antes dos conflitos. Beleza? Assim como Musgrave, Rezende não vê no efeito de translação a explicação definitiva para o efeito das despesas públicas. Ou seja, resumo do efeito de translação. Os governos só conseguiram elevar os gastos públicos em situação de calamidade. Em tais situações, os governos iriam tributar o máximo permitido pela oferta de bens e serviços para financiar seus gastos. Em períodos normais, há resistência ao aumento de tributações. Agora, outros estudiosos, Baer, New Farmer e Trebat. O que é que eles falam? A hipótese de que o efeito de translação de Peacock-Wiseman passa por cima de uma questão-chave. Quais atribuições econômicas do governo têm crescido nos períodos caracterizados pelo efeito de translação? Os autores identificaram 3 hipóteses alternativas denominadas polares ou constantes no slide seguinte, como se dá o controle sobre o processo de alocação de recursos. Então vamos lá. O que é que pode explicar também o crescimento além do efeito de translação? O forte aparato econômico do governo é coadjuvante do mercado, cujas forças orientam o crescimento econômico. A ação governamental está a serviço dos setores privados nacionais e estrangeiros. E a tecnocracia se constitui um elemento novo e importante no processo de alocação dos recursos. Beleza? E aqui um resumo das possíveis explicações para o crescimento das funções de Estado. Crescimento da renda per capita e aumento da demanda por bens e serviços. Mudanças tecnológicas. Mudanças populacionais. Os custos relativos aos serviços públicos. Mudanças no alcance das transferências sociais. Efeito limite, finanças e de guerra. Fatores políticos e sociais. Agora vamos fazer umas questões sobre isso que a gente viu tudinho. As dimensões no setor público do Brasil vêm aumentando nas últimas décadas. Uma das possíveis explicações é a Lei de Wagner, a qual estabelece que o setor público cresce sempre que o nível de renda diminui. Não. Ele cresce mais do que a renda aumenta. A demanda global dos bens e serviços produzidos pelo governo tem elasticidade de renda maior que a unidade. Esse é o gabarito. Os gastos do setor público aumentam devido a fatores exógenos, efeito de translação. Isso aqui quem falou foi Peacock e Wiseman. Certo? Então aqui está errado também. Então o gabarito é B mesmo. O crescimento da despesa no setor público se dá porque o nível de renda per capita real diminui. Não, tem que aumentar. A explicação de Wagner é essa, aumenta. Os gastos com defesa nacional aumentam menos que proporcionalmente no período. Aumentam mais que proporcionalmente. Lembrando, a lei de Wagner ela não faz distinção entre as despesas públicas. Então todas as despesas aumentam mais do que a unidade do PIB. Beleza? Então gabarito B de bola. Próxima questão. Ele quer a opção falsa. Os modelos microeconômicos do crescimento de gastos públicos são desenvolvidos com a finalidade de explicar as variações das demandas pelos produtos finais do setor público. Verdadeiro. As mudanças demográficas são importante variável para explicar as alterações e o crescimento dos gastos públicos, seja pelo acréscimo absoluto da população, seja pela sua distribuição etária. Verdadeiro. Wagner estabeleceu como lei de expansão das atividades do Estado uma situação em que os estados cresceriam inevitavelmente mais rápido do que a renda nacional em qualquer estado progressista. Verdadeiro, quando ele fala progressista, é industrializado. Industrializado. Não pode ser, por exemplo, uma ditadura para funcionar isso aqui. Tem que ser um estado progressista, democrático e industrializado. Peacock e Wiseman estabeleceram que o crescimento do setor público, em que pesa o crescimento da oferta, estaria limitado pelas possibilidades de expansão da demanda. Não. Ele estaria limitado pela possibilidade, pela obtenção de fonte de recurso. Pela obtenção de fonte de recursos. O grau de urbanização é destacado como uma variável importante, esse é o gabarito, né, porque ele quer errada. O grau de urbanização é destacado como uma variável importante na análise e determinação do crescimento dos gastos nas diferentes funções exercidas pelo governo. Com certeza. Lembrando, voltando até para o quadro aqui,
Se for um país em crescimento, a despesa do governo ela aumenta mais do que o PIB. Aqui fica estável. Se for desenvolvido, cresce mais que o PIB novamente. Próximo. Existem várias teorias que procuram explicar o aumento histórico dos gastos públicos nas sociedades contemporâneas. A teoria elaborada pelos economistas Peacock e Wiseman é aqui. Então vamos lá. O que é que diz Peacock e Wiseman? O efeito de translação. Que o importante é a fonte do recurso. E a fonte do recurso seria o mais importante. Tá bom? Então vamos lá. Os gastos do setor público aumentam devido a fatores exógenos à economia, tais como as guerras, revoluções, depressões, e depois se estabilizam nesse novo patamar. Pessoal, a princípio esse é o gabarito. Vamos olhar as outras. A demanda global dos bens produzidos pelo governo tem elasticidade maior que a unidade. Isso aqui foi Wagner. Então aqui está errado. O setor público cresce sempre que o nível de renda diminui. Não, aumenta. O setor público absorve muito lentamente as inovações. Aqui está errado também. Os contribuintes subestimam o verdadeiro valor que pagam dos impostos. Não. Eles não aceitam passivamente aumentos na carga tributária. Tanto não aumentam que a própria teoria de Peacock e Wiseman diz que é preciso um evento externo para os contribuintes aceitarem mais tranquilamente o aumento de tributos. Beleza? E aqui, pessoal, para fechar, eu vou falar agora das interpretações neo-institucionais. Então, o que é que diz as interpretações neo-institucionais? São relativamente recentes os estudos sobre as influências institucionais, organizacionais e comportamento da burocracia no crescimento do aparato do Estado. Como decorrência das concepções neoclássica e keynesianista, o pensamento nos países capitalistas nesse século geralmente tem visto a alocação de recursos pelo setor público como um processo cumpridor da racionalidade. Essa corrente racionalista tem recebido críticas da corrente neo-institucionalista, que afirma que a teoria política keynesiana é estabelecida como semanácio de déspotas benevolentes ou oniscientes. Ou seja, a teoria neoclássica e keynesianista parte da premissa que os governantes tomam as decisões econômicas como serem totalmente racionais, sem nenhum interesse pessoal. E, na verdade, a teoria neo-institucionalista parte da premissa que os agentes públicos também são agentes econômicos e eles querem maximizar o seu retorno. Ou seja, quando um presidente, quando um governador, quando um político toma uma decisão, ele pode estar não só visando o bem público, mas ele pode estar visando também o seu bem pessoal. Um dos exemplos de retorno de bem pessoal é a reeleição. E isso pode contaminar a sua decisão e isso pode aumentar, inclusive, as despesas públicas. Então, seria isso. Uma das correntes neo-institucionalistas seria a public choice, teoria da escolha pública, que considera como principal causa do crescimento econômico a diversidade existente, o processo político e o processo de mercado. Dessa ótica, as classes de menor renda utilizaram o processo político na busca de um incremento, como incremento mesmo indireto de suas rendas. Por exemplo, um governo que é eleito, ou um político que é eleito pela população mais carente. Ele vai tentar aumentar despesas, certo? Para atender aquele público-alvo dele, para tentar se reeleger, que foi a base política dele. E isso pode gerar aumento das despesas. Isso não vai ter nada a ver com o crescimento do PIB, isso não vai ter nada a ver com o efeito de translação, vai ter a ver com questões pessoais, questões de maximizar o retorno dentro do setor público, certo? Que vai gerar despesas para o orçamento como um todo. O estudo de Niskanen. Outro estudo importante é o de William Niskanen, que afirma que os burocratas configuram a organização produto-produtora encarregada da provisão de bens e serviços a certa clientela, recebendo do setor patrocinador determinado volume de recursos programados. Nesse modelo, o burocrata é o maximizador do orçamento, ou seja, o burocrata, que no caso é o servidor público de carreira, ele vai tentar ao máximo aumentar o que é destinado para ele. Independente de crescimento de PIB, independente de efeito de translação, ele vai tentar sempre aumentar o salário dele. Vai brigar por isso. E isso também vai aumentar, vai contribuir para o aumento das despesas no setor público. Giacomoni e a linha econômica da burocracia. De acordo com Giacomoni, não existem estudos na linha econômica da burocracia. Em um plano mais geral estão os estudos de Bresser Pereira, que afirma que o modelo de produção capitalista mais presente na Inglaterra está sendo substituído pelo modo de produção tecnoburocrático, sistema dominante nas sociedades soviéticas e chinesas. Nas situações intermediárias, países em desenvolvimento e mesmo desenvolvidos, encontram-se traços dos dois modelos de produção.
Esse sistema híbrido pode ser observado no Brasil e contempla as seguintes características. O capital privado é dominante, mas é evidente a progressiva ocupação de espaços econômicos pelo capital estatal. O mercado se responsabiliza pela formação de alguns preços, mas boa parte dele é fixado, seja por meio de controles ou da ação monopolística pelo Estado. Um exemplo dessa situação 2 aqui, pessoal, é o IPCA. Parte do IPCA ele é baseado em preços controlados e parte é baseada em preços não controlados. O exemplo 2 encaixa exatamente no IPCA. Ao lado das classes burguesa e trabalhadora, começa a surgir de forma bem delineada a classe tecnoburocrática. Isso é, os técnicos das mais diversas áreas do governo, que baseados no conhecimento, competência, ascendem ao comando das organizações privadas e públicas. Beleza? E aí, mais uma questão para a gente reforçar tudo que a gente viu. Ele quer a opção incorreta, tá? Sobre a lei de Wagner. A menor produtividade do setor público, que torna os serviços governamentais mais caros, relativamente ao produto do setor privado. Ele fala assim em relação a aumento dos gastos públicos. A busca das relações governamentais encaradas como a inauguração de certos investimentos, sem a correta avaliação dos compromissos de custeio. Ou seja, você faz uma grande obra, mas não pensa em todos os gastos. Isso aumenta os gastos públicos. Verdadeiro. Essa daqui eu vou deixar um asterisco, que ela foi meio radical, essa primeira. O controle de subsistema de planejamento que interfere com as leis de mercado. Verdadeiro. À medida que os fatores, como o demográfico, evoluem conjuntamente com o próprio crescimento da renda, a demanda global de bens produzidos pelo governo, a elasticidade de renda se torna inferior à unidade. Pessoal, não é inferior, é superior à unidade. A lei de Wagner fala isso. Então aqui ficou fácil a questão. A dissociação natural entre o custo e benefícios das ações públicas, o que favorece os grupos de interesse em suas pressões para maiores gastos e a aceitação social desses gastos. Então, realmente, o gabarito aqui é letra D de dado. Pessoal, então com isso a gente encerra aqui, de forma breve, de forma objetiva, a nossa aula teórica, totalmente teórica, sobre hipótese de crescimento da despesa. Não tem tantas questões assim dentro das provas de AFO, então cacei essas questões aí para a gente realmente ter uma forma de como realmente caiu. Você viu que boa parte das questões, pessoal, focou em 3 assuntos que estão no quadro. Vamos lá. Lei de Wagner. Na medida que a renda nacional aumenta, a despesa pública aumenta mais do que o próprio aumento da renda nacional. Segundo, isso aqui, essa regra, ela se aplica para países em crescimento e desenvolvidos. Para países que são em médio crescimento, isso aqui não acontece da mesma forma. E terceiro, é a questão do Peacock-Wiseman. Então, os dois teóricos, Peacock-Wiseman, o que é que ele diz? O que importa não é o crescimento da despesa, as causas. A principal causa que vai dizer se vai aumentar ou não a participação do Estado na economia não é o PIB. O que afeta mais é a possibilidade de obtenção dos recursos. E ele diz que essa possibilidade de obtenção dos recursos ela pode ser feita junto ao aumento da carga tributária. E que essa carga tributária ela pode ser aumentada, e ela foi aumentada empiricamente, em momentos que eles chamam de efeito de translação. Eventos anormais, como guerra, calamidades. Nesses momentos, os consumidores são menos resistentes, se aumenta mais os tributos, e quando passa o evento anormal, diminui a carga tributária, mas fica num patamar maior do que o anterior, antes do evento anormal. Então, eu reputo que essas 3 principais ideias que eu falei agora no final, certo? Para fins práticos, foi o que mais caiu em prova. Agora eu falei tudo, mas o que mais caiu, você viu pelas questões e você vai ver no material em PDF, que são esses 3 itens. Beleza, pessoal? Então é isso aí, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da aula. E é isso aí, até a próxima.